Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso programa. Obrigada pela sua companhia. Uma ótima tarde a você que nos acompanha aqui hoje, nessa tarde. Começando a nossa semana, né, com artesanato aqui no nosso programa. Hoje nós vamos aprender a fazer lindos laços de cabelo para crianças e também para adultas. Além disso, nós vamos ter um bate-papo super importante sobre empréstimos consignados. Será que é oportunidade ou cilada, hein? Vamos descobrir juntos. E teremos dicas de beleza. Vamos falar sobre rejuvenescimento da nossa pele, como manter a nossa pele jovem, saudável. Tudo isso a partir de agora aqui no nosso programa. Se você quiser interagir com a gente, fazer alguma pergunta às nossas convidadas do dia, você já pode mandar sua pergunta aí no nosso WhatsApp, DDD 11, número 33375886. 33375886. O número está aparecendo aí na sua tela para que você participe desse programa que é nosso. E eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa no site hittv.com.br. E siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bora começar com o artesanato então? Roda a vinheta. Thalita Saldanha, a nossa convidada de hoje. Tudo bem, Thalita? Prazer te conhecer. Prazer é meu. Artesã, especialista em laços, mas pau para toda obra, né? Pau pra toda obra. Então, batendo um papinho aqui com ela, né? Enquanto a gente estava esperando dar o horário de começar aqui o nosso programa. E ela falou para mim, se eu não souber fazer, eu aprendo. Não é isso, Thalita? Isso mesmo. Não tem nada que eu acho que a internet hoje não ensine, então a gente vai para frente para aprender qualquer coisa para... Não só nesse universo dos laços, mas qualquer parte do artesanato. Inclusive, sobre os laços, você foi autodidata? Foi assistir tutoriais para poder aprender quando você teve sua filha, não foi isso? Foi isso mesmo. A minha filha era muito boazinha quando ela nasceu e eu estava meio ociosa. Aí eu fui para a internet, ver o que eu podia fazer. Na época, tinha uma artesã que falava... assim, tenta fazer uns lacinhos, tenta fazer... E eu já fazia topo de bolo para aniversário dos meus sobrinhos, toda essa coisa assim. Aí eu falei, quer saber? Vou tentar. Aí fui para a internet, comecei a ver uns tutoriais, acho que em menos de 30 dias eu já estava vendendo os laços. Olha que bem coisa. Assim mesmo, eu já estava vendendo, porque não queria ficar ociosa na minha licença maternidade, né? Então, já fui logo aprender e coloquei para vender, porque não adianta só fazer e não tentar vender os laços, né? Olha, eu vou te falar, viu, guerreira, porque licença maternidade, você tá falando que tem ócio na licença maternidade, Thalita, pelo amor de Deus, tanta coisa pra fazer. Bebê pequenininho, mas Laura, sua menina, devia ser bem boazinha, né? Ela era bem boazinha. Quando pequena, era bem boazinha. Hoje ela tem energia pra dar e vender de sobra. É isso aí, já manda um beijo pra Laura, né, Laura, que tá assistindo a gente, não tá? Laura, eu vou te mandar um beijo. Mamãe tá aqui, ó, e eu sei que você tá super ansiosa, até passou mal hoje na escola, porque a mãe tava aqui. E eu também posso mandar um beijo pro meu filho Leonardo? Claro! Deixa eu falar, senão ele fica com ciúmes, lógico, né, Léo? Léo, um beijo pra você. Amanhã é aniversário dele, 10 anos. Olha, parabéns, Léo! Beijão pra você e beijão pra Laura também. Obrigada pela audiência de vocês e obrigada por emprestarem a mamãe pra estar aqui hoje, mostrando esse trabalho lindo. Gente, olha o trabalho da Thalita, é um laço mais lindo que o outro. Ela já disse que começou aqui assistindo tutoriais, né? Foi aprendendo sozinha, rapidamente começou a vender. É uma oportunidade para quem tem casa, né? Sim, é uma oportunidade. O laço, ele é um material fácil de você encontrar para fazer as fitas e também não precisa de muita técnica para você fazer um laço. Então, você sabendo fazer um alinhavo, uma costura simples, você já consegue fazer vários laços e de vários modelos. Com uma única fita, você faz várias coisas. É isso, e aí você usa a sua criatividade para fazer da melhor forma possível, para empreender no artesanato. Eu fiquei aqui impressionada com a criatividade da Thalita. Vou falar um pouquinho do seu trabalho, tá? Aqui a gente tem a caixinha, a caixa Primeiros Laços, que é uma coisa linda, é uma caixa personalizada. Aqui tem todos os lacinhos que vem dentro da caixinha. Aqui, desse lado, tem a caixa escrito, ó, Meus Primeiros Laços.
uma caixinha linda, feita com técnica de cartonagem, Sim. né? Olha ali, ó, gente, meus primeiros laços. E ela fecha com o quê? Com laço, Com é laço. óbvio, né? Com laço de Olha fita que de lindo! cetim. Gente, eu achei isso daqui uma ideia de presente maravilhosa para você dar para aquela gravidinha, né? Sim. Que espere uma menina. E aí vem aí um laço de cada cor para combinar com todas as roupinhas. É um mais lindo que o outro. Vários tipos de laço, né? Porque você tem aí várias técnicas que você aplica, né? Gente, lindo. Aí tem um outro aqui, a Thalita não trouxe. Desculpa. Mas que eu amei demais, que é um laço para pintar, né? Para criançada. Então vira brincadeira também, né? Sim. É um branquinho como esse, vem com 3 tintas, não é? Isso mesmo. Ele é um branquinho. Na época, eu acho que uns 4 anos atrás, veio aquela moda do tie-dye, né? Então tava todo mundo pintando laço. Pintando camiseta, tênis. Eu falei, por que não um laço? Né? Então eu fui e desenvolvi, junto com outras artesãs na época a gente acaba se comunicando muito, então eu desenvolvi o laço. Eu vendi muito ele na época desse tie-dye, porém eu sentia muito potencial dele. Eu não conseguia vender ele só como tie-dye. Falei, eu preciso continuar vendendo ele. E aí foi que eu dei uma reformulada na embalagem, tudo, e eu vendo ele hoje sem precisar do tal do fenômeno do tie-dye, né? Eu vendo ele com a tinta, a criança pinta o próprio laço, não sai a tinta, mas também não é uma tinta tóxica, então as crianças podem usar. Ela é diluída em água, ela pinta o laço e depois ela usa o laço. Gente, é muito legal. Vira brincadeira, Sim. né? Vira brincadeira. Então é muito, muito, muito bacana essa ideia que você teve. E também achei muito bacana a ideia dos laços da volta à escola. Sim. Né? Da volta às aulas. Sim. Porque são laços da cor do uniforme, né? Pelo que eu vi. É isso mesmo. Gente, um laço mais lindo que o outro. Ela também faz uma caixinha com tiara, todo quanto é tipo de laço. Com 5. Não São é? 5, um para cada dia da semana, com as cores. E eu busco nessa caixa de volta às aulas laços práticos que não pesam muito na criança, que a mãe pode usar para um penteado mais rápido e que ela vai conseguir, a criança vai ficar confortável indo para a escola, porque isso é importante também, né? O laço ser confortável para a criança usar. E aí tem o laço na tiara, o laço no bico de pato, Tem. o laço na presilha, o laço na xuxinha. Tem laço Não é? pra... Eu geralmente falo que às vezes as pessoas me perguntam assim, Thalita, você faz tiara? Eu falei, eu faço tiara, eu faço laço, faço tudo. Mas o que é importante falar para todo mundo é que o laço em si, ele é a parte principal. Mas a gente pode colocar numa tiara, num bico de pato. Tem alguns laços que eu falo, esse não vai ficar legal no bico de pato, mais bonito na tiara. Mas você pode colocar o laço em qualquer aplicação. Inclusive em broches para usar na roupa. Sim. Gente, laços estão na moda. Desde 2023 os laços entraram na moda. Se você der um Google aí, você vai ver muita atriz, muitas mulheres famosas, muitas modelos utilizando laços na roupa, no cabelo, na tiara, no calçado eu também cheguei a ver. Então dá para usar laço, gente, em tudo quanto é tipo de roupa, de coisa, né? E aí você até fez, né, uma encomenda? Eu fiz uma encomenda, foi um desafio, porque eu nunca tinha feito, então eu sempre faço com a aplicação para usar no cabelo. E aí eu recebi uma encomenda de uma loja que ela queria fazer um laço de veludo no broche para colocar na camiseta. Menina, que é como esse aqui, ó, não é? Isso, ele era menorzinho, mas é nesse estilo aqui. E aí, em vez de estar na presilha, ele era no broche, aqui na aplicação do broche. Aí a pessoa usava aqui assim, ó. Olha que lindo. Acho que esse também dá, hein? Dá, não dá? Dá, né? Fica lindíssimo. Sim. Olha aí, gente. Laço tá Gente, na é só moda. usar a criatividade. Sim. Tudo quanto é tipo de coisa você pode fazer com laços. Então, bora aprender? Se você que está em casa falou, poxa, que bacana, quero aprender com a Thalita. Então, fique muito atento que a partir de agora ela vai ensinar o passo a passo pra gente. Mas antes de qualquer coisa, lista de materiais na tela, por favor. Olha lá, a lista de materiais que vamos usar hoje. Fita de gorgurão 38 milímetros, número 9. Fita de gorgurão 10 milímetros, número 2. Tiara lisa, bico de pato, fita dupla face 10 milímetros, fita métrica, agulha, linha de poliamida ou de pipa, tesoura, bastão de cola quente, pistola de cola quente ou de cola de silicone, né? Ou a cola de silicone e também um isqueiro, que é para queimar ali as pontinhas depois que você corta a fita para que ela não
Desfie. Desfie, não é isso? Isso mesmo. Bora lá, então. Só lembrando que depois a lista de materiais vai lá para o nosso Instagram. Ai, não deu tempo de anotar. Calma. Mais tarde você entra lá no nosso Instagram. Essa lista todinha estará lá para que você possa copiar, tá bom? Vamos começar então, Thalita? Vou mostrar para vocês. É esse laço aqui, ó, que a gente vai fazer. Eu não tenho um nome para ele, quem sabe a gente sai daqui com um nome para ele hoje, né? Mas ele é bem fácil de fazer e eu quis trazer ele porque ele é um laço médio, mas ele é um laço robusto, bem formoso. Então dá pra gente fazer e ele não vai ficar aquela coisa mirradinha, mas também não aquela coisa extravagante. E então, dependendo da cor que você fizer, sim, né? Daquilo que você utilizar a mais, né? Aqui a gente sim, tem um biscuit. Pode ser para meninas ou para adultas. Pode ser. Pode sim. Bom, para a gente fazer esse laço, a gente vai precisar da fita de gorgurão de 38 milímetros, que é a número 9 que a gente chama. Tá. A gente vai precisar de 8 pedaços de 18 centímetros. Eu já trouxe cortado para adiantar um pouquinho aqui, mas ó, a gente tem 18 centímetros dessa fita. Tá. E para a gente fazer ele, a gente vai usar fita dupla, que a gente geralmente fala, né? Que a gente fala que é fita dupla. Então, eu vou pegar esse lacinho, essas duas fitas, vou posicionar aqui. Vou posicionar na mesa porque é mais fácil para vocês. Que eu já tenho técnica, eu já faço aqui na mão e já vai. Mas a gente posiciona, eu vou precisar dobrar ele aqui e deixar uma folguinha de 2 centímetros. Isso aqui, ó, a gente vai fazer, vai dobrar. Depois que a gente dobrou essa folguinha aqui de 2 centímetros, a gente vai vir com essa primeira parte aqui e vai trazer para baixo aqui na pontinha, fazendo uma diagonal. E essa outra aqui também, a gente vai... Só que aqui a gente vai respeitar mais ou menos 1 centímetro de diferença de uma para outra. Vou pedir para você virar um pouquinho assim, ó. Sim. Para que o pessoal possa enxergar como é que foi feita essa dobradura. Quer que eu faça de novo? Será Porque que é quase uma dobradura, né? É uma dobradura. Ó, vamos lá. Olha lá, gente. Mais uma vez. A gente vai pegar uma das pontas, vir até em cima, só que a gente vai respeitar aqui 2 centímetros. Feito isso, a gente vai dobrar pra cá. Volta com uma na diagonal. Isso. E aí a gente vem volta aqui. Volta com a outra. Volta com a outra, respeitando aqui 1 centímetro. E aí a gente tem esse desenho. Esse desenho. Isso mesmo. Aí você prende com bico de pato, para não sair do lugar. Isso, porque a gente tem que fazer o próximo passo. E aí, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer o contrário, vai fazer o mesmo... a mesma dobradura. Só que ao contrário, a mesma dobradura, só que ao contrário. Então, a gente do outro vem... lado. Isso. Eu vim pra cá, agora eu vou vir pra cá, pro outro lado. Aqui. Dobra os dois do mesmo jeitinho. Isso. São 4 que você vai fazer? Eu vou fazer aqui, só vou fazer um lado, porque eu já trouxe o outro prontinho aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu pegar aqui o... Porque a gente cortou 8 pedaços, não é isso? Foi. São 8 pedaços. Deixa eu arrumar aqui. Da fita gorgurão. Dá pra ser tecido também ou não? Tem que ser fita? Esse laço aqui tem que ser fita, mas dá pra gente fazer laços com tecido também. Eu faço alguns laços com tecido e fica muito bonito. Inclusive, a grande moda também é com tecido. Ô, Thalita, você já trouxe a fita cortada, né? Já. E aí, por isso, você não precisou passar o isqueiro. Ah, é verdade. É bom a gente avisar, né? É, isso Olha, mesmo. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vi ele ali, ó, brilhando. Ó, aqui é uma fita de gorgurão, ela geralmente vem num rolinho de 10 metros. Tá. Então, a gente vem... Deixa eu cortar aqui, ó. 18 centímetros. A gente corta. E aí, o que acontece? Ela desfia, tá vendo? Bem lembrado. Muito obrigada por me lembrar, viu? Ela desfia. Então, para ela não desfiar, porque quando a gente alinhava, pode ser que a agulha entre nela e o laço desmanche por conta disso. Então, a gente usa sempre a pontinha, a parte azul do isqueiro. Tá. Deixa eu ver aqui. A parte azul do isqueiro. Que é a de baixo, né? É, porque se a gente usa essa chama marronzinha aqui... Fica ela preto. fica preto.
laço. Então, a gente tem que fazer isso daqui em todas as fitas. Olha que bacana, é uma técnica que eu não sabia. É, a gente tem que tinha que ser na parte azul. Tem que ser na parte azul para não queimar e a fita não ficar escura. Chegou uma mensagem aqui pra gente, tô abrindo, nossa produção mandou aqui pra mim. É mensagem da Cássia, de Salvador, Bahia. Obrigada, viu, Cássia, pela sua participação, por ter mandado a mensagem pra gente. Um beijão pra todo mundo aí de Salvador, na Bahia. Olha só o que a Cássia disse. Boa tarde, sou laceira. Adoro esse tipo de conteúdo. Ó, que bacana. Cássia, obrigada, viu, por ter compartilhado aqui com a gente. Gente, nosso WhatsApp tá aberto para que você participe aqui com a gente. Mande seus relatos, conte a sua história, né? Se você quer fazer alguma pergunta também para as nossas convidadas, os nossos convidados, você manda a sua pergunta pra gente, que os nossos convidados respondem. A Cássia só falou aqui pra gente que adora esse tipo de conteúdo. Obrigada, viu, Cássia, por estar ligadinha aí no nosso programa. Espero que você possa aprender mais também. Sim. Aqui com a Thalita, né, que está ensinando a técnica dela. Será que você já sabe fazer esse laço que ela faz? Vamos prestar atenção, então, nesse passo a passo. Bora lá, Thalita. Bom, aí a gente aqui já tem os dois lados dobradinhos, um de cada lado, tá vendo? Então, a gente vai posicionar agora um em cima do outro. Aqui, ó. A gente vai fazer essa posição. Só que, deixa eu lembrar aqui do meu. Vou posicionar, você pode posicionar esse pra cá ou esse pra cá. Tanto faz. Tanto faz. O que vai mudar é o designer do laço. Eu até trouxe um aqui já presinho para vocês terem uma olhada. Essa parte aqui veio pra cá e essa veio pra cá. Então, o laço, ele vai ficar com dobras não simétricas, assimétricas. Então, é isso que eu quero mostrar pra vocês aqui. Então, a gente vai, eu tenho aqui esse meu lacinho, esse meu pedacinho, eu vou posicionar o outro laço aqui, ó, para ele ficar com os lados diferentes. Dá para ficar com o lado igual, eu vou até mostrar depois para vocês um outro laço igual a esse, só que a posição da fita mudou, ele muda um pouquinho de cara. E aí, agora é hora da gente alinhavar. Então, a gente vai passar aqui um alinhavo de 6 pontos. Eu uso essa fita de poliamida. Ela é muito resistente, geralmente quem trabalha com costura, de bolsa, de sintético, também usa ela porque ela não estoura a costura. Então, pro laço é muito bom porque a gente faz uma puxa a linha. Então, se a linha esticar, né? Se a linha soltar, aí a gente perde todo o trabalho. Mas também dá para usar linha de pipa, aquelas linhas, né, que as crianças usam para empinar pipa. Ela também é forte e resistente, então também dá para usar. Então, aqui, o que a gente vai fazer? A gente sempre tem que pensar, quando a gente vai alinhavar, números pares. Porque a gente tem que colocar a agulha e ela tem que sair lá no final do nosso laço do mesmo jeito que ela entrou, para poder dar o gominho bonitinho. Porque o que vai fazer o laço ficar bonito é ele ser bem assimétrico aqui na parte dos gominhos. Então, na hora que você puxa, né? Que forma ali os gominhos. Porque aí ele pode dar uma diferença e não ficar tão bonito assim. Então, eu vou descer aqui vou fazer assim, 2 aqui, ó. E sempre tentar ter um espaço similar, para ele ficar bem bonitinho. Então, a gente vai fazer o terceiro pontinho aqui. Essa parte aqui sempre agarra quando eu tô fazendo o laço aqui no bico de pato. E eu tô vendo que você tá fazendo aí linha branca, não tem problema, depois esconde, né? Não tem problema, porque a gente faz o acabamento. Então, a gente não precisa usar a linha da mesma cor, não precisa. Vamos lá, ó. 1, 2, 3, 4. A gente vem pro pontinho 5. E agora a gente vai dar o 6º pontinho que ele vai subir. Então, a pontinha da linha, ela começou aqui subindo e aqui também, ó. Tem que estar do mesmo jeitinho. E agora, a gente vai puxar. Essa parte aqui, ela tem que... Eu falo que, assim, fazer laço pode até parecer fácil, mas a gente tem que ter um cuidado com o acabamento para ele ficar bem bonitinho. Então, a gente vai puxar. Senão fica tudo torto, né, Thalita? Não é essa a ideia. Não, a gente faz laço para ficar bem bonitinho. Aqui é um pouquinho complicado, porque a gente vai ter que voltar a agulha. Como tá muito cheio de camadas, vai ficar um pouquinho difícil. Então, o que eu faço? Eu posiciono a agulha
E aí, o que eu uso geralmente? Ó, um alicate. A gente não pode puxar com dente, né? Porque eu sei que tem gente que... Seria minha cara fazer isso. Puxar com dente não pode. Por quê? Pra dar uma segurança. E agora eu vou vir aqui e fazer um arremate. Que é colocar a linha, posicionar ela de novo e... Puxou para poder ela segurar. Vou mais uma vez, para a gente ter uma segurança. Então, a gente puxa, põe a agulha aqui, ó, no meio da linha. Mas puxou. Só de ir e voltar, já fica bem presinho. Sim, já fica. E aí, a gente vem aqui com a tesoura, corta. Já ficou perfeito. Essa linha, ela é tipo um poliéster. Então, geralmente, eu passo um isqueiro para dar um acabamento melhor. Sempre na parte azul. Isso, sempre na parte azul, a gente... E aí, estou aqui com as duas... Já tem os dois lados. Isso mesmo. Agora a gente vai colar com cola quente. Ou também pode usar a cola de silicone fria. Mas eu gosto de usar sempre cola quente, porque eu acho que o acabamento é mais rápido, agiliza o nosso trabalho, porque a cola fria você vai ter que ficar segurando, demora mais para finalizar. Então, eu gosto sempre de usar a cola quente. Por isso que você recomendou a cola quente, né? Isso mesmo. Gente, olha... Gente, vou te falar, já é a segunda vez que eu bato aqui nesse negócio. Eu queria mostrar esse daqui também, olha que coisa mais linda, gente. É um porta-laços. Você coloca ali em qualquer lugar, né? É tipo um cabidinho. E aí você vai prendendo todos os lacinhos aqui para guardar bem organizado. E saber, né, onde tá cada lacinho na hora de usar ali. Né, quer usar um lacinho combinando com a roupa, isso, fica mais fácil de encontrar. Você pode colocar perto da roupa, todas as cores, separar por cor. Fico imaginando, Laura, quantos laços essa menina não tem? Ela tem vários, até perdidos, assim, muito laço, mas já falou, mãe, você precisa renovar meu estoque de laço, que eu tô ficando grandinha e os meus agora laços... eu quero outros. Quero outros. É isso aí, tá certinha, Laura. Olha só. O laço, ele tá pronto, assim, vamos dizer assim, né? Que ele colou, ele tá prontinho aqui, bonitinho. E aí, esse laço a gente pode usar ele numa tiara. Eu já trouxe, eu não sei se dá tempo da gente forrar umas juntas aqui pra mostrar. A gente tem 8 minutos no intervalo. Vai achando que passa devagar, passa rápido. Passa rápido, né? Então, eu vou só demonstrar aqui a pontinha, como é que faz o começo, mas o final é a mesma coisa. E aí, eu já tenho essa pronta aqui, a gente só cola. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar uma fita de dupla face para colar na tiara. Por que eu uso essa técnica? Já comprou no tamanho certinho? Isso, da tiara, porque a tiara geralmente ela tem 1 centímetro. Dá para usar cola, dá para usar cola de silicone, cola quente, mas eu acho que o acabamento fica grosseiro. Então, eu uso a fita dupla face, porque a gente coloca a fita aqui. E ela fica bem posicionada, não solta e fica um acabamento maravilhoso. Porque a gente tem que fazer um laço aqui, fica mesmo. Com artesanato, né? Eu sempre falo que laço a gente pode até encontrar em qualquer lugar, mas um laço bem acabado, bonito, que vai durar bastante, a gente não encontra. Então aqui, ó, eu só vou demonstrar aqui a pontinha. A gente pega uma fita de gorgurão de número 2, que a gente chama, que ela tem 1 centímetro, passa uma cola quente e posiciona ela aqui. A gente tira aqui os fiapinhos. Na parte de dentro, né? Na parte de dentro. E aqui a gente vem tirando a fita dupla face e vai posicionando aqui a fita e apertando. Então, é basicamente isso. Então, a gente faz isso por toda a extensão. E a gente tem um acabamento, para essa fitinha aqui não correr. Então, eu uso um pedacinho de 3 centímetros da mesma fita. E fica mais bonito mesmo, né? Então, a gente põe aqui um pouquinho de cola. E a gente posiciona aqui, dá a voltinha. Mais um tiquinho de cola. E temos aqui um acabamento do lacinho, da tiara. E aí faz a mesma coisa, vai até o final da fita para colar. Mas até o final da fita. Da tiara, com a fita, né? Então, a gente faz isso daqui. E aí, ela vai ficar desse jeitinho aqui.
Eu vou ler mais uma pergunta que chegou aqui pra Tá bom. gente, mais uma mensagem que chegou aqui pra gente, agora é da Magali, aqui de São Paulo. Oi, Magali, obrigada, viu, pela sua participação, obrigada pela sua audiência, beijo grande pra você e pra todos aí na sua casa. Ela diz o seguinte: é a primeira vez que estou assistindo o programa e já estou amando e quero mandar um beijo pra vocês, principalmente pra Thalita. Beijo pra Thalita. E ela falou, tem uma pergunta, dá pra usar fita de veludo também, Thalita? Dá para usar fita de veludo também para fazer esse laço. Você só vai precisar usar o mesmo tamanho, que é 38 milímetros, geralmente é 39 ou 40 centímetros. Que a de veludo, eu acho que ela é um pouquinho, 2 milímetros maior, mas você consegue fazer também. Só que aí, nesse caso aqui, eu sugeria fazer só com uma fita. Que a gente fez fita dupla, né? Sim. Então, na fita de veludo, por ela ser um pouco mais encorpada, fazer a dobra com uma fita só, um pedaço de fita. E aí vai ficar um acabamento legal também. Viu? Respondida a pergunta da Magali. Bom, aí Vamos encerrar? vamos, aqui ó. A gente vai colar ele aqui na tiara agora. Então, eu pego a fita, a cola quente. Eu vou medir aqui no olho, mas geralmente vocês medem aí uns 10 centímetros, mais ou menos daqui pra cá, e posiciona o lacinho aqui. E aí, feito isso, deixa eu cortar aqui, a gente só vai fazer o acabamento. Pra esconder aquela linha, né? Isso mesmo. Então, Ó, a gente sempre vem corta a aqui fita, passa um pouquinho de isqueiro aí, de fogo, Sempre. né? É pra não desfiar. Na minha cabeça já é automático, É. né? Que a gente já vai fazendo automático. Então, eu colo aqui um pedacinho de fita e Que eu lindo, dou né? duas Super delicado. voltas pra ficar bem bonitinho, ó. Nada de linha aparente. A gente corta aqui, passa um isqueiro novamente e uma colinha aqui. Eu não trouxe, eu esqueci, mas geralmente eu tenho uma etiqueta que eu colo aqui para poder disfarçar a emenda e também deixar a minha marca Sim. na tiara. Justo, né? Isso mesmo. E aqui a gente já tem uma tiara pronta, né? Já tem Linda, tudo. maravilhosa. Mas a gente pode incrementar ainda mais. Podemos incrementar. Então, eu trouxe um biscuit. Não sou eu que faço, é uma colega artesã. Então, o que a gente faz? É bem fácil também. Eu vou precisar usar alguma coisa pontiaguda só para fazer uma ranhura aqui. Porque Tá. eu vou colar um pedacinho de feltro nesse biscuit com cola instantânea. É só um pedacinho. Você Por faz quê? essa ranhura pra não ficar muito liso, é isso? Isso. De propósito, pra colar melhor. Isso mesmo. E aí eu venho aqui com uma cola instantânea, passo um pouquinho, porque o biscuit pode ser que ele solte do laço. Então, Tá. quando a gente coloca um pedacinho de feltro, esse biscuit, ele dificilmente vai sair do laço. Então, a gente vem aqui agora com a minha pistola de cola quente. Eu sou suspeita a falar, mas eu gosto de uma cola quente. E a gente vem e posiciona aqui. Cada uma tem segura- sua técnica, né? É. E segura aqui. Então, às vezes eu coloco um pouquinho mais de cola aqui. Aí eu vou sempre tentando não deixar a cola aparente, né? Para o laço ficar bem bonitinho. E olha, Aí, gente, que Temos lindeza. aqui, ó, um lacinho Perfeito. de Prontinho. unicórnio prontinho. Coisa mais linda. Isso Se a mesmo. pessoa quisesse que fosse uma presilha, Dava era pra... só colar também Isso. com cola quente? É só colar aqui por cima? É, ó. Ou você também costuma colocar um pouquinho de feltro, alguma coisa assim, só pra gente entender? Não, pra você usar o aplique, sim. Aqui não, ó. Eu faço o acabamento com da mesma forma que eu fiz na tiara, eu Você uso faz aqui o no bico acabamento. de pato. Mesma coisa você faz na presilha. Isso. Aí eu colo a fita aqui na presilha. E se fosse uma xuxinha, Aí você costura ou cola? Eu costuro. Aí costura. Dá um Isso. pontinho. Aí tem que vir aqui, segurar a xuxinha e costurar e dar um pontinho. Aí, gente. Aí nesse caso aqui, ó, é só... Viu? Todas as técnicas ensinadas. Eu vi que tem gente que faz assim também pra pet, né? Tem. Eu já fiz muito laço pra pet. Olha aí, gente. Eu já fiz São várias as laço possibilidades. para uma coleguinha que ela era aniversário dela e ela queria que o cachorro ficasse igual.
Aí foi as duas com o mesmo lacinho, tanto o pet como a criança. Mercado lucrativo, Thalita? Sim, a gente precisa inovar, né? Trazer coisas da atualidade. As crianças, elas estão sempre em busca de personagens, coisas muito novas. Então, a gente precisa inovar, porque laço, como eu falei, a gente encontra em vários locais, mas um laço bonito, acabado, da forma como... Feito à mão e com amor? Sim. Aí já são outros 500, né? Derrubei. Eu vou deixar seus contatos aqui para o pessoal te conhecer mais. O Instagram da Thalita, gente, é o @ela-é-Saldanha. Porque ela é Thalita Saldanha. Isso então, mesmo. Ela é Saldanha. E tem o WhatsApp, DDD 11, número 99305-3552. 99305-3552. É esse certinho? Isso mesmo. Para que você possa conhecer mais do trabalho dela, possa encontrá-la, fazer encomendas, por que não é? Thalita, muito obrigada, viu? Foi um prazer te conhecer. Parabéns pelo seu trabalho, lindíssimo. Amei demais. Muito obrigada, viu? Foi um prazer estar com vocês. Até a próxima. Bem, agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos falando sobre empréstimo consignado aqui no nosso programa. Se você tem dúvida, já pode mandando a sua pergunta lá no nosso WhatsApp DDD 11, número 33375886, aparecendo aí na sua tela. A gente já volta, não sai daí não. Já voltamos com o nosso programa. Mais uma vez, seja muito bem-vindo. Ótima tarde a você que nos acompanha. A partir de agora, vamos falar sobre empréstimo consignado. Será que é uma oportunidade ou uma cilada, hein? Ou quando é uma oportunidade, ou quando é uma cilada? Bem, se você tem alguma dúvida sobre esse assunto, você já pode mandar sua pergunta pra gente. DDD 11 3337 5886. O número está aparecendo aí na sua tela para que você participe do nosso programa. Quem está aqui para trazer todos os detalhes sobre esse assunto pra gente é a doutora Suelen Colombo, advogada e professora de Direito Civil e Direito do Consumidor. Doutora, muito obrigada pela sua presença, prazer te conhecer. Prazer é meu, eu que agradeço estar aqui podendo falar de um assunto tão importante para todo mundo. Doutora, já vamos explicar, né? Já vamos começar explicando o que é o empréstimo consignado? Tá, o empréstimo consignado é uma forma de empréstimo que geralmente ela é dada para quem é pensionista, recebe algum benefício do INSS ou algum funcionário público. Tem outras categorias também, mas em regra a gente tem mais esses dois setores, que são os funcionários públicos e para quem tem pensão. E aí o que acontece? Qual a vantagem desse empréstimo para os demais? Primeiro, porque tem uma segurança de que vai haver pagamento, então os bancos têm mais facilidade de conceder esse empréstimo. Segundo, porque as taxas são bem menores do que o empréstimo convencional. Então, uma pessoa que não é pensionista, não é funcionária pública, ela já não tem tanto essa facilidade em termos de taxa, uma taxa menor, um juros menor, e isso que torna o empréstimo consignado tão atrativo. Porque você pode parcelar muito bem e com taxas bem menores. Então, é isso que deixa todo mundo... Ah, eu quero. Mas você pode diferenciar para a gente, doutora, quando ele é uma oportunidade, se é que ele é uma oportunidade, e quando ele é uma cilada? Olha, numa opinião bem particular minha, empréstimo já é uma coisa que a gente já tem que ficar com o pé atrás. Porque ele vai comprometer sua renda, de qualquer forma, sendo um empréstimo consignado ou um empréstimo normal. E aí a gente tem que fazer contas, tem que ter planilhas, você tem que saber o quanto que vai comprometer do seu orçamento, porque senão você pega um empréstimo agora para sanar uma determinada dívida ou fazer uma pequena reforma, ou comprar alguma coisa, ou simplesmente para ter um dinheirinho ali, que tem gente, né, a gente estava conversando há pouco, que gosta disso, só que isso vai comprometer sua renda. Se amanhã ou depois você tem uma eventualidade, um problema realmente grande que você precisa naquele momento de um empréstimo, você já vai ter parte da sua renda comprometida. Então, veja, ele pode ser bom para determinadas situações?
Pode, mas ele não deve ser o principal recurso que você vai buscar quando você precisa. Agora, não, Suelen, eu realmente preciso, porque eu tenho um problema que eu preciso resolver e eu não tenho esse montante. Eu fiz as contas e, para mim, nesse momento, compensa ter um empréstimo consignado. Ok, desde que não comprometa a sua renda. Aí eu acho que ele pode ser até interessante em um momento pontual da sua vida, mas não é uma exceção à regra da sua rotina financeira. Então, a pessoa ela tem que realmente avaliar muito bem. antes de contratar um empréstimo consignado. Exatamente. Mas tem gente que contrata e nem percebe que contratou. Como é que isso acontece? Acontece muito. Primeiro porque, olha, às vezes a gente tem várias possibilidades. A pessoa vai num determinado banco, alguém oferece alguma vantagem, naquele momento ela tá lá, ela fica empolgada, poxa, mas eu vou ter esse dinheiro na minha conta e eu vou pagar só esse tantinho por mês. Poxa, eu já posso fazer uma compra que eu queria, comprar uma roupa. Enfim, a pessoa já vai idealizando as coisas que ela precisa fazer ou que ela quer fazer e ela vê naquele momento uma oportunidade. E tem gente também que nem sabe que está contratando. A depender da onde ela está e com quem ela está falando, ela nem tem noção do que ela está contratando. Ela não tem noção dos juros, de quanto aquilo vai comprometer a renda dela por mês. Isso, principalmente quando a gente fala, são pessoas assim de terceira idade que às vezes confundem as informações e aí ela não tem certeza e quando ela vê, ela tem 2, 3 empréstimos ali contratados. 2, 3 empréstimos contratados e não percebeu. E não perceber. E eu ainda falo mais. E ainda tem gente que tem empréstimo contratado de forma indevida, que não foi ela. Inclusive, eu tenho clientes nessa questão que um banco supostamente ofereceu para ela e, na verdade, ela nunca pediu e ela recebeu um cartão que ela nunca usou. Ela falou, não pedi, eu guardei. Ela guardou o cartão e foi descontando. E um detalhe, na conta, quando você puxa o extrato da sua conta, ele já vem o valor que o INSS, por exemplo, já transferiu para você. Só que ele vem um pouco menos. Aí você sempre acha, não, é uma taxinha, é alguma coisinha que descontaram. Porque quando você pega o extrato do banco, ele não aparece, ele não fica computado lá. Por quê? Como ele é consignado, ele é direto na fonte. Como ele é feito direto na fonte, ele não vai contar no seu extrato da sua conta bancária. Então, você tem que pedir o extrato ou pelo aplicativo ou no INSS para ver o extrato de desconto dentro do INSS, para você de fato saber o que é aquele desconto. E foi nessa que a minha cliente chegou e falou assim, olha, eu sei que está vindo menos, mas eu não sei de onde. Aí eu orientei, vai no INSS, porque na ocasião a gente ainda não tinha um aplicativo, hoje você consegue fazer pelo aplicativo, e aí a gente viu que tinha um empréstimo do qual ela nunca fez. Aí eu falei, você tem certeza que você nunca fez? Então você vai assinar aqui, porque tem gente que esquece que fez. Quando você vai lá ver, tem até a foto da pessoa ali contratou e ela fala, eu não me lembrava desse dia. Então, pois bem, você contratou. Mas nesse caso específico, não. Essa prova foi, inclusive, para a perícia. E na perícia foi realmente comprovado que ela nunca assinou nada, que não era a assinatura dela. E agora o banco foi condenado a ressarcir. Mas você imagina a dor de cabeça para a gente resolver isso? Interromper esses descontos e ainda fazer com que ela recebesse todos esses tempos aí de empréstimo indevido. Então, a pessoa ela tem que ficar muito esperta, né? Tem. Para que isso não venha a acontecer. Realmente prestar muita atenção no valor que está caindo ali, né? Em todo começo de mês. E que tipo de prova que ela reúne. Assim, o que é importante? O que você orienta a pessoa, né? O pensionista, né? A fazer todos os meses para que não caia numa armadilha dessas? Agora que a gente teve, inclusive, essa fraude... que aconteceu no INSS, que todo mundo está sabendo, como estourou isso, esse assunto está mais em alta agora, ficou um pouco mais fácil. Inclusive, o próprio INSS melhorou o aplicativo, então hoje as pessoas têm condições de entrar no aplicativo e pedir o extrato mesmo do INSS. Sim. Não confunda com o extrato do banco, porque é o que eu falei, eles não vão se conversar exatamente. O que vai ter na sua conta bancária não necessariamente ele vai ser a mesma coisa que vai ter no extrato do seu INSS. E mesmo que venha às vezes descontado R$100, não, deve ser alguma taxinha. Era o que acontecia. Não, é só R$150 por mês.
Tem pessoas que, a depender do que ela recebe de pensão, não faz tanta diferença, então ela deixa para lá. Mas tem pessoas que R$50, R$30 já é uma comida, alguma coisa do mês. Com certeza. Então, se você não consegue ver pelo aplicativo, pede para alguém de sua confiança, um filho, alguém próximo, para tentar checar para você. Se não, você vai se dirigir. Se você não conseguir pelo aplicativo, tem um telefone. E também você pode ir no próprio INSS e tentar pedir esses extratos para você conferir. E não adianta, gente, viu que tem uma diferença de um mês para o outro? Vai atrás, vai checar, vai pedir extrato. Não deixa acumular, porque depois para você conseguir reaver, vai demorar um tempinho, né, para você fazer isso. Não são só associações que descontam, inclusive bancos e por aí vai. Então a gente tem que ficar bastante esperto. Se a pessoa já caiu na armadilha, é importante que busque um advogado. Agora a gente teve uma decisão recente de que já não vai poder haver nenhum tipo de desconto, até que eles entendam de fato o que aconteceu. E se você já percebeu, você tem que entrar em contato com o INSS, ou pelo aplicativo, ou pelo telefone. E hoje eles começaram a fazer, com o apoio dos Correios, a pessoa pode se dirigir pessoalmente e ir lá no Correio falar, olha, eu não fiz determinado empréstimo e eu quero reaver o meu dinheiro. E aí eles têm um prazo, a empresa que fez esse desconto, ela tem um prazo de 15 dias para responder. Aí. E aí sim a gente vai começar a devolução desses valores indevidos. É isso aí, gente. O importante é prestar muita atenção para não cair numa cilada, né? Quer saber mais? Entre em contato com a doutora Suelen Colombo, advogada e professora de Direito Civil e Direito do Consumidor. O Instagram dela é o @Suelen com 2 L's, Colombo, Suelen Colombo. E o WhatsApp, DDD 11, número 984785604, 984785604. Doutora, obrigada, viu? Eu que agradeço e espero ter ajudado e contribuído aí com todos vocês. Com certeza. Até uma próxima oportunidade. Até. Agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa e agora é hora de dicas de beleza. Vamos falar sobre como manter a juventude da pele com a doutora Ana Caroline Gouveia, que é dermatologista. Doutora, muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Alegria toda nossa, muito prazer te conhecer. Prazer é meu. E a gente já vai começar esse bate-papo aqui. Eu já vou deixar o nosso telefone aí na tela, DDD 11 3337 5886. Esse é o número do nosso WhatsApp. Caso você tenha alguma dúvida, queira fazer uma pergunta para a doutora, você já pode ir mandando a sua pergunta. E a nossa entrevista começa já com alguns mitos da skincare. Será que você está fazendo alguma coisa que é mito, que não deve ser feito? Bem, a doutora já vai mostrar para a gente. Vou pedir para colocar a primeira tela no ar, diretor, por favor. Mitos da pele jovem. Quanto mais produtos, melhor a skincare, doutora? Mito total, gente. E às vezes a gente tem a impressão de que ficar aplicando um monte de produto, ficar fazendo a nossa pele de laboratório com os produtos que a gente vê na prateleira da farmácia, vai surtir um bom resultado. E, na verdade, aquele princípio, menos é mais. Às vezes você usa muitos produtos, isso pode causar uma irritação, uma alergia e aí causar um grande problema, né? Então, o basiquinho de todo dia funciona perfeitamente bem. Peguei uma frase sua lá no seu Instagram, tá escrito o seguinte: pele boa não é sorte, não é genética abençoada, não é creme da moda. Pele boa é ciência e paciência, é constância e o básico bem feito todos os dias. Exatamente, É né? isso. É isso mesmo. Claro, a gente tem uma variedade genética muito grande no Brasil e, querendo ou não, os problemas de pele, eles são muito prevalentes na população. Então, às vezes, a nossa genética não colabora muito, mas existe ciência, a medicina é muito avançada atualmente e a gente avalia, né, toda a sua condição clínica. E, claro, às vezes você tem uma predisposição genética a desenvolver acne, desenvolver uma calvície, mas temos recursos, né, e são recursos de, muitas vezes, fácil acesso para lidar aí com as armadilhas genéticas, que nisso a gente não consegue intervir, mas a gente consegue avaliar, diagnosticar e tratar a maioria das condições de pele com
sucesso. E prevenir também, né? Com certeza, Problemas prevenir, futuros. nossa, isso é muito Prevenir importante. o envelhecimento precoce. Exatamente. Né? Vamos a mais alguns mitos da nossa pele, da pele jovem. Depois você fala pra gente o que é o cuidado básico, tá? Combinado. Próxima tela no ar. Mais um mito da pele jovem. Lavar o rosto com sabonete várias vezes por dia pode controlar a oleosidade? E É aí? um mito, gente. Não precisa lavar o rosto com sabonete várias vezes ao dia, né? Basicamente, 2 vezes ao dia com sabonete adequado para a sua pele. Isso é uma coisa a ser definida em consulta médica, após avaliar, conversar com você e examinar a sua pele. No mais, quando você lava a pele, tanto do rosto quanto do corpo, repetidas vezes, você acaba removendo aquela proteção natural. E isso também vai acabar predispondo você a ter irritações, alergias e outros problemas de pele pelo excesso de lavagem. Olha aí, gente. Tudo que é muito, tudo que em excesso é ruim, né? É isso mesmo, sim. Mais um mito na tela. Água micelar limpa e hidrata. A gente vê, inclusive, essa inscrição em muitos produtos, né? Vemos, né? A depender do produto, pode até conter ingredientes que irão hidratar, mas a finalidade da água micelar não é substituir um hidratante. A água micelar ela serve para limpar e facilitar limpeza de substâncias, digamos, mais que aderem mais à pele. Por exemplo, a maquiagem à prova d'água, né? Então, coloquem isso na cabeça de vocês. Usa água micelar, se você precisar, para limpar o rosto, quando não for possível lavar com água e sabonete, ou para remover aquela maquiagem mais resistente. Não se usa água micelar com o intuito de substituir a hidratação da pele. Depois tem que usar o hidratante. Com certeza. Todos precisamos. Mais um mito. Olha lá, doutora. Próximo mito é, para fechar os poros do rosto, basta passar gelo. Essa é muito boa, porque recentemente houve um vídeo que viralizou com uma pessoa famosa aplicando gelo e aí o mercado já desenvolveu um recipiente que você coloca gelo justamente para aplicar no rosto, mas isso não funciona, você não precisa fazer isso, ainda mais nesse frio que estamos passando no momento. Ninguém merece. Ninguém merece. Qualquer efeito do gelo, ele vai ser muito transitório somente ali naquele instante que ele está em contato com a pele. E o gelo, qualquer coisa gelada que você aplique, pode ser água em estado sólido, pode ser um objeto que você deixou na geladeira, que você deixa em contato com a pele, naquele momento, o que vai acontecer? Os vasos sanguíneos, eles vão contrair um pouco, mas é somente naquele instante que o gelo está em contato. Depois, o vaso ele vai voltar a dilatar e não vai surtir aí, esse efeito do gelo não vai surtir nenhum efeito de tratamento significativo. Então não vale a pena colocar o rosto naquela bacia com gelo. Não mesmo. Só se, digamos, sei lá, você tá com calor, vai lá, refresca um pouquinho e é isso, sabe? Não Mas aí vale mais a pena colocar os pés, né? Com certeza. Porque a extremidade aí já resfria o corpo todo, não é? Você pode curtir ali aquele momento spa, né? Mas sem grandes expectativas a respeito. É isso aí. Mais um mito na tela. Próximo mito. Para melhorar a pele da face, use receitas caseiras. Cilada, né, gente? Não faça isso, por favor. Existem vários produtos excelentes no mercado, de custos diferentes, preços acessíveis. E hoje em dia a gente não precisa ficar passando produto caseiro na nossa pele. A gente tem produtos cosméticos desenvolvidos exclusivamente para esse fim, com estudo por trás, né, com técnicas farmacêuticas por trás. Então a gente não precisa ficar passando café na pele, limão pode causar queimadura, várias coisas da natureza, quando usadas em contato direto com a pele, podem trazer problemas, dermatites, queimaduras, bolhas, manchas. Então, eu recomendo que vocês não façam isso. Tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado. Mais um mito na tela. Mitos da pele jovem. Dicas da internet são suficientes para uma boa skincare. Não mesmo. Pelo contrário. Às vezes, aquela pessoa que está lhe dando uma dica, ela não tem um conhecimento sobre cosméticos, sobre skincare, né? E o que
deu certo para ela, não necessariamente vai dar certo para todo mundo, né? Isso aí. Sempre fazer uma consulta com Sempre uma fazer uma dermatologista. consulta, gente, porque tudo que a gente avalia na sua pele, a sua rotina, o seu estilo de vida, a sua prática de atividade física, o horário que você sai para trabalhar, tudo isso a gente vai levar em conta na hora de montar uma rotina de cuidados que seja simples, eficaz e funcione para cada pessoa. O último mito que a gente tem é sobre o protetor solar. Protetor solar só quando estiver na praia, doutora? Não mesmo, né? O sol que a gente se expõe todos os dias, né? Nesses pequenos intervalos de tempo entre sair de casa, chegar ao trabalho, é esse sol, mesmo que seja por um curto período, acumulado ao longo da vida, que vai determinar o que a gente chama de fotoenvelhecimento, que são alterações da pele causadas pela exposição solar acumulada ao longo da vida. E não só o fotoenvelhecimento, também o mais preocupante, né, que é o câncer de pele. Sim. Existem cânceres de pele relacionados a exposições curtas, intensas, recreativas, por exemplo, quando a gente vai à praia e acontece uma queimadura solar, que isso não deve acontecer, né? Esse tipo de risco, ele está correlacionado a um tipo de câncer de pele específico, que é principalmente o melanoma e também o carcinoma basocelular. E o sol, né, a exposição solar acumulada ao longo da vida, está relacionada a outro tipo de câncer de pele, que é o carcinoma espinocelular. Então, os dois tipos de exposição são muito determinantes em desfechos futuros que a gente não quer. Então, protetor solar é para usar todos os dias, sempre que você for se expor ao sol, mesmo que seja por curto período. É isso aí. E além do protetor solar todos os dias, quais são os cuidados básicos que nós devemos ter com o nosso rosto para manter a pele jovem por mais tempo? Perfeitamente. Gente, vamos falar agora sobre cuidados básicos que todo ser humano que tem pele, ou seja, é todo mundo mesmo, deve fazer, né? Então, tudo começa com a higiene adequada da pele. Uma higiene que deve ser suave, deve ser gentil, não deve ser aquele tipo de sabonete que deixa a pele muito ressecada, com aquela sensação de repuxamento. Então, tudo começa com um sabonete adequado para cada tipo de pele. Hidratação. Também todos precisamos usar hidratante na pele, né? Mesmo que, ai, nossa, minha pele é oleosa, se eu passar um hidratante vai piorar. Não vai acontecer isso. O hidratante, ele hidrata, ele não acrescenta gordura. Então, e também existe, assim, uma variedade de hidratantes no mercado para a gente indicar conforme as preferências de cada pessoa, né? Conforme o objetivo para cada situação ali que a gente está enfrentando. E o protetor solar. O protetor solar, vocês já estão cansados de ouvir, mas eu não estou cansada de falar. Protetor solar precisa ser usado todos os dias, a gente acabou de comentar. Ele é importantíssimo tanto para prevenir o câncer de pele, que é o tipo de câncer mais comum no Brasil e no mundo, em homens e mulheres, e também para prevenir o fotoenvelhecimento, né? Então, como eu falei anteriormente, essa exposição diária, pequenos períodos, acumulada ao longo da vida, vai levar a alterações que a gente não quer, que é a presença de manchas, vasos mais visíveis e alteração da textura da pele. Esse conjunto de alterações é o que a gente chama de fotoenvelhecimento e o protetor solar é o principal aí, ele é o protagonista na prevenção de todas essas características. A gente precisa saber qual tipo de sabonete, qual tipo de hidratante e até de protetor solar que é compatível com a nossa pele. Para isso, a gente precisa visitar o dermatologista. O dermatologista sempre. Com certeza, né? Existem condições de pele que determinados ingredientes de cosméticos são contraindicados. Por exemplo, principalmente em sabonetes para pele oleosa, né? Que muitos brasileiros têm essa queixa de pele oleosa. A maioria desses sabonetes contém um ingrediente chamado ácido salicílico, que, por exemplo, gestantes não devem usar. Que algumas condições de pele, por exemplo, como a rosácea, a recomendação também é que não se use produtos com esse ingrediente. Então, só depois de uma anamnese, que é a entrevista, e depois do exame físico é que a gente vai saber qual sabonete é mais adequado e qual hidratante é o mais adequado. Já em relação ao protetor solar, claro que algumas características técnicas, farmacológicas são importantes, mas em relação ao protetor solar, eu recomendo que você use um protetor que você goste. Isso já está de bom tamanho. Fator? Fator no mínimo 30, só que o fator, desde que seja pelo menos um 30, tudo bem.
O importante em relação ao protetor solar é aplicar uma quantidade adequada. Muita gente aplica só uma gotinha e espalha aquela mini gotinha numa área grande, né? Então, para o protetor solar funcionar bem, você tem que passar uma quantidade significativa, né, que seja suficiente para cobrir aquela área que a gente está querendo proteger. Então, por exemplo, para o rosto e pescoço, a gente usa a regra dos 3 dedinhos. Pega o tubinho do seu protetor solar, distribui o protetor nesses 3 dedos e espalha bem no rosto e pescoço. É isso aí, gente. Já dada, então, essa dica aí, né? E aí, para manter essa juventude da pele, a gente deve fazer tudo isso todos os dias. E tem que tomar muito cuidado também. Você falou dos ácidos, né? Eu vi que tem muita gente que usa ácido hoje em dia, né? Sim. Alguns ácidos. A gente tem que tomar muito cuidado com os ácidos. E quais outros produtos também a gente precisa, da moda, né? Que a gente precisa tomar cuidado hoje em dia, doutora? Temos que tomar muito cuidado com os ácidos, primeiramente porque a maioria dos ácidos é um medicamento. E a gente não deve usar medicamento sem prescrição médica, né? Às vezes esse nome ácido passa a impressão de que é um produto com potencial irritativo. Na maioria das vezes realmente é, mas existe, por exemplo, o ácido hialurônico, que é basicamente um hidratante, né? Mas sempre ter muito cuidado porque você não sabe se aquele ácido é indicado, é possível de ser usado na sua pele, se aquele ácido ele vai servir para lhe proporcionar aquele resultado que você deseja. Então, ácido, gente, existe vários tipos de ácidos, cada um com suas características e você só vai saber qual que é mais indicado para o seu caso após uma consulta com o dermatologista. Como que é essa consulta, para a gente entender? A consulta funciona assim, a minha consulta, né, que é o que eu posso falar. Primeiramente, eu vou conversar com o paciente, saber qual o principal motivo que leva ele a procurar a minha ajuda. Vou perguntar sobre antecedentes pessoais, antecedentes familiares, sobre a rotina, alimentação, sono, atividade física, porque antes de ser dermatologista, a gente também é médico, né? Então, a gente vê o paciente como um todo. Depois de conversar, entender tudo ali mais ou menos sobre a vida do paciente, vamos proceder ao exame físico. E o exame físico, em dermatologia, é de toda a pele. E a gente tem pele literalmente da cabeça aos pés. Sim. Então, todo o couro cabeludo é avaliado, os cabelos são avaliados e toda a pele do corpo. O espaço entre os dedos das mãos, o espaço entre os dedos dos pés, as unhas também fazem parte da pele, a gente examina tudo isso em consulta. Inclusive, eu vi que você dá algumas recomendações importantes, né? Pedindo para pintar o cabelo, os branquinhos, né? Isso. Essa orientação de pintar o cabelo, é claro, se o paciente usa os cabelos grisalhos, não vai pintar o cabelo só para ir à consulta, né? Mas quando a gente vai fazer um exame do couro cabeludo, fazendo um rastreio de alopécias, que é bastante comum, né? Então, quando a gente fala de alopécia, por exemplo, eu estou me referindo a uma das mais comuns, que é a calvície, que acomete tanto homens quanto mulheres. Quando o paciente está com os cabelos brancos, aquele cabelo branco, ele pode confundir e levar a gente a pensar que aquilo é uma falha. Então, se o cabelo está pintadinho, a gente vai ter uma avaliação mais fidedigna de como o cabelo está se apresentando ali naquele momento, né? E aí você fala para não pintar as unhas. Isso, né? Ou se caso pinte, remover o esmalte antes da consulta, porque você vai ter as unhas examinadas também. Porque existem condições de pele que acontecem nas unhas. Então, às vezes, pintas, verrugas, tumores, e inclusive tumor maligno, como câncer de pele, né? Então, tudo isso tem que ser avaliado pelo menos uma vez ao ano do dermatologista. Doutora, a gente falou dos tratamentos da moda, né? Dos cremes da moda, dos ácidos da moda. E pra gente manter a pele jovem, o ideal é ter o básico, né? O cuidado básico todos os dias. Mas tem um monte de tratamentos, né? Hoje em dia da moda, que a gente vê muito na internet. A gente tem poucos minutinhos para encerrar o programa, mas eu queria que você já deixasse um alerta sobre esses tratamentos, né? O pessoal fala, tem esse, tem aquele outro. Não é tudo para todo mundo. Com certeza, não é gente. isso? Isso mesmo, muito importante. Então, primeiramente, o básico bem feito todos os dias é o mais importante. Você se alimentar bem, dormir, praticar atividade física, beber água e o skincare diário, simples, como a gente conversou agora há pouco. Já em relação a esses tratamentos da moda, tenham muito cuidado, porque às vezes essa facilidade de informação que a gente tem, né, nas redes sociais,
passam uma falsa impressão de que os tratamentos estéticos eles são banais, e eles não são. Muitas vezes são procedimentos invasivos, e para o sucesso de todo o tratamento estético é necessário diagnóstico. Então, às vezes você acha, eu vou fazer esse procedimento aqui para um estímulo de colágeno porque é legal. Quem não precisa de um estímulo de colágeno, né? E aí você vai, emprega seu tempo, emprega seu dinheiro em um procedimento que não necessariamente é aquilo que você precisa. Então, na hora de definir qual procedimento fazer em cada pessoa, é necessário uma consulta médica, anamnese, exame físico e diagnóstico. Explicar tudo para o paciente se sentir seguro, entender como vai ser aquele pós do procedimento e aí sim, com todas as informações em mãos, decidir se ele faz esse procedimento ou não. E nada é para sempre, né, doutora? Nada é para sempre, né? Precisa ter cuidados constantes se a gente quiser manter esses bons resultados. Na vida não tem almoço grátis, né? Então a gente tem que fazer o basiquinho bem feito todos os dias e, se possível, aí uma cerejinha do bolo, nossos tratamentos estéticos preventivos que são comprovados cientificamente e trazem resultados bonitos, elegantes e não necessariamente precisa mudar a cara de todo mundo. Não. Tudo individualizado. É isso aí, gente. Vou deixar aqui os contatos da Ana Carolina Gouveia, que é dermatologista, lá no Instagram, @Ana, com 2 N's, Carol com K, Dermato, Ana Carol Dermato, e o site também, anacaroldermato, do mesmo jeito.com.br. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Informações valiosas que você trouxe pra gente. Obrigada, viu? Perfeito, eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que tenha trazido informações úteis. Com certeza. Até a próxima. Até a próxima. E assim nós encerramos o nosso programa de hoje. Que Deus abençoe essa semana. Muito obrigada pela companhia. Fica com Deus. Beijo grande. Até a próxima, gente.